integral. Então, a pessoa vai estar ali, ela tem que estar inteira, porque ela vai estar o movimento do corpo, vai estar a respiração, a concentração, para ela conseguir alcançar e ter os benefícios do sistema, né? Do método. É um sistema criado por Julio Hovarth, um romeno, bailarino profissional, e que em determinado momento, aos 26 anos, ele passou a ter uma hérnia de disco extrusa, muito dolorida, que ele não podia mais se mover, ele parou de dançar. Então, ele diz que o grande mestre, o grande criador do trabalho dele foi justamente a dor. Ele é um sistema que utiliza muito da questão do fluxo do movimento, ele aproveita o fluxo, então a gente vai praticando, e à medida que você vai se apropriando do movimento, ele vai levando você. Então o fluxo do movimento leva mais do que você conduz o movimento. São movimentos que não são lineares, né? São movimentos sempre circulares, então um movimento que transforma no outro. E esse tipo de pulsação, de rítmica, vai dando acho que gasto energético menor, e aí o benefício, né? Como você tem economia de energia, ele de alguma forma produz mais energia. Além de outras qualidades. A qualidade do movimento mais firme e suave ao mesmo tempo. Então, não é aquele movimento que você tem tanta contração e tanta tensão que você está quase bloqueando o movimento. É um movimento mais suave, mais expansivo, com mais espaço mesmo. Então, um espaço articular, uma amplitude maior. É como se você sempre se movesse um pouquinho mais do que você foi anteriormente. Então ele descobriu uma posição de tripé, onde ele conseguia colocar os pés um pouco mais à frente do que a linha do quadril, um pouco mais aberto, e ele conseguia criar uma oposição, um trabalho de oposição à gravidade, onde ele conseguia um pouquinho de expansão, de espaço entre as articulações da coluna, né? E do quadril também, que ele tinha uma outra lesão no quadril. Faz muitos movimentos circulares, utiliza muito a questão da tridimensionalidade. Então, ele aproveita todo o espaço que você consegue alcançar. E isso faz a gente buscar sempre a questão da expansão. Então, você cria sempre mais espaço nas articulações, no movimento. A maioria das lesões do corpo, lesões ortopédicas que a gente vê, tem alguma relação com a questão da perda de espaço. Então, assim, são as compressões, as hérnias, que são discos comprimidos, os impactos nas articulações. E esse movimento com essa qualidade de expansão vai justamente no caminho oposto, né? De você criar espaço, você criar amplitude. Então, são movimentos mais biomecanicamente mais ajustados, mais saudáveis, entendeu? Hoje, depois de 40 anos, né, de pesquisa e desenvolvimento, o trabalho acontece por contrastes, então é sempre em trabalho de oposição. Então as forças concêntricas e excêntricas acontecem sempre numa ideia de espaço entre as articulações. E hoje em dia ele dá o nome de sistema de expansão gyrotonic. Gyrotonic é bem no gyro, é de giro, e tônico é de energético, não é de tônus, não, é de energético. Então é um sistema bastante energizante e através de círculos de movimento. Como é que você percebe os alunos se transformando e se apropriando dos benefícios desse método, né? É interessante porque nem sempre, não são princípios e características que tem nesse sistema muito palpáveis, assim, muito fáceis de você mostrar, ó, o caminho é esse. Porque tem alunos que têm uma consciência maior de movimento, de corpo, e tem outros que não. Você vê que ele ainda não está entendendo o que você está falando, mas a questão da repetição, da respiração, o ritmo do movimento, isso contribui bastante para eles conseguirem entrar e ter esse movimento energético mesmo. E aí vai se transformando, o corpo se transforma assim, é nítido assim a mudança. A coisa mais curiosa que os meus alunos falam, né, sobre a técnica é a melhora do sono. Primeira coisa que eles me relatam: poxa, dormi super bem no dia que eu fiz o gyro. Aí outra coisa que eles falam muito seguido é: nossa, eu parei de tomar pílulas analgésicas, né? Parei de usar remédios. Então
diz, nossa, é um benefício incrível, que aí eles não sabem dizer exatamente por quê, mas acredito que seja justamente a expansão do movimento, a amplitude, né, o espaço que permitiu que o sistema nervoso circule de forma mais fluida, diminui a dor, né? Eu já tive casos aqui de, assim, inúmeros casos de patologia de ombro, a maioria relacionada com perda de espaço, então impacto, síndrome de impacto, hérnias, desequilíbrios na coluna, na verdade, porque a gente percebe muito que, assim, o lugar de maior mobilidade, geralmente cervical ou lombar, é onde tem a dor, onde tem a lesão de hérnias, os casos, mas uma hipomobilidade na torácica, muito comum a gente encontrar essa hipomobilidade, então a gente trabalha reequilibrando esses movimentos da coluna, essa mobilidade, para beneficiar toda a coluna. Então, patologias e sintomas, dores, em toda a coluna a gente trabalha bastante. Lesões na pelve, na sacroiliaca. As pessoas que sentem dores neurais em geral, né? Patologias nervosas, se beneficiam rápido, né, com o Gyrotonic. Pessoas ansiosas, né, com tendência a desequilíbrios emocionais em geral, também tem um benefício rápido. Ele parece dar uma equilibrada não só no corpo, como, enfim, em todo o nosso sistema. Tem alunos que ficam relatando, meus sonhos mudaram, enfim, é muito curioso, assim, como o Gyrotonic influencia e se envolve, né, a vida das pessoas, né? Pessoas com incontinência urinária, enfim, questões, disfunções de abdômen, diástase de abdômen. Então tem um benefício rápido, porque então um pouco tira da posição de supino, né, que é essa posição deitado, e aí passa a ter uma atividade muscular, né, em toda essa região pélvica e do tronco, e na vertical, em que possibilita essa tração, né, essa musculatura, essa ação muscular mesmo. Então dá um suporte de coluna e de assoalho pélvico, por ser procedimental, né, pelo processo, pela feitura, pela repetição, ele acaba condicionando o corpo sem usar muito o mental. O corpo vai se educando, vai se estimulando, né? E eu acho que isso torna o trabalho bastante prazeroso, bastante estimulante, né? Motivador. O sistema Gyrotonic, ele é extremamente adaptável a qualquer corpo, a qualquer objetivo que a pessoa tenha. Então, se é uma pessoa com uma limitação maior, uma dificuldade, a gente vai estar dando uma assistência maior. A gente tem algumas pegadas que facilitam, que ajudam a esse corpo. Eles começam a ficar um pouco dependentes do gyro, porque ele promove tanta pulsação vital mesmo. Ele tem um trabalho de rejuvenescimento que acontece ao longo do tempo, e que as pessoas ficam com essa necessidade de que, nossa, aquela pulsação, aquela vibração, que a circulação, a dinâmica, né, rítmica do trabalho de Gyrotonic, ele dá uma vitalidade que é diferente de outras técnicas, né? Que eu acho que ele, por mais cansado que você chegue numa aula de Gyrotonic, você sempre sai com energia sobrando. É impressionante. Isso é um relato que os alunos colocam sempre pra gente, né? Um diferencial desse equipamento é o fato de ele utilizar polias e alças livres no espaço. Com pesos, a gente coloca pesos, né? Então, essas alças, elas vão assistir e resistir. Então, simultaneamente, tá te assistindo e te dando uma resistência. E como ela não tem guia, ela não funciona em cima de um trilho, permite que a gente explore toda a articulação, toda a amplitude da articulação, todas as possibilidades de movimento que o nosso corpo permite, né? Mantendo sempre a mesma carga, sempre a mesma resistência, porque são polias, você não percebe o peso, a carga que está ali, e em todo movimento, toda amplitude tem a mesma resistência, não é uma coisa que aumenta, diminui, então permite que o movimento seja mais fluido e o fluxo seja contínuo ali, sem interferir na resistência. Né? E o gyro, ele consegue colocar o corpo naquele lugar parecido com o que acontece com a dança ou com os esportes. Mais esportes tridimensionais, que você use um campo, né, na esfera total aqui do corpo, né? Então, rotações com flexões, né, e sobe. Então, o corpo ele sempre se modifica, né, e se adapta de acordo à necessidade, ao objetivo. Então, o Gyrotonic meio que repete um pouco esses trabalhos, né,
da circularidade, enfim, da tridimensionalidade. Um outro formato de aula mais dinâmico já para pessoas que têm um outro objetivo, que têm outro condicionamento. Então, pessoas que têm um corpo mais atlético, um objetivo de condicionamento físico, de estar ali desenvolvendo o seu corpo, é uma aula. Para uma pessoa que tem já uma dificuldade, está vindo de uma reabilitação ou alguma condição já mais limitada, a gente vai estar dando uma outra assistência também muito boa. Tem ferramentas maravilhosas nesse sistema, porque essas alças auxiliam muito a nós terapeutas, tá tracionando, tá movimentando, tá ajudando, manipulando essas pessoas, essas articulações. No primeiro momento, no primeiro contato do trabalho, a gente vai como se tivesse tirasse uma camada da cebola. No segundo contato, eu vou adicionar mais uma informação, às vezes sobre o mesmo movimento. No terceiro contato, vou adicionando mais. Então, e assim por diante. A ideia é que, aos poucos, a pessoa vá tomando uma forma cada vez mais consistente sobre o mesmo movimento. Mas ela não deixa de se beneficiar desde o primeiro momento. Então, no primeiro momento, ela já consegue fazer uma construção integrada do corpo. Isso é uma outra qualidade, uma especificidade do Gyro, é que desde o primeiro exercício, o corpo inteiro está sendo trabalhado. Mesmo que a pessoa talvez não tenha consciência, essa percepção, mas desde o primeiro momento ela tem noção de que existem pés, mãos, joelhos, cabeça, pescoço. Então, o corpo inteiro. Eu nunca vou trabalhar pequenos pedaços. É sempre uma unicidade, né? E tem uma ideia de ser uníssono, né? É um som único, harmônico, fluido, que acontece. Que mesmo que não seja tão racional, acontece. Ele é real, ele existe. E uma parte da metodologia do Gyro. Eu acredito muito que tem a ver com essa pulsação, essa rítmica, com esse não parar, essas não esquinas. Eu percebo em mim e percebo nos alunos, né? Então, é energético, ele é energizante, né? Ele é revitalizador.